né? Dificuldades de concentração, porque a gente já não consegue mais concentrar, né? Absenteísmo, né? O que seria absenteísmo? Começa a faltar ao trabalho, né? Porque começa a sentir alguma dor, né? Alguma dor no ouvido, então porque ele não consegue trabalhar direito, começa a sentir acuado, precisa se afastar, então vai começar a gerar absenteísmo, e absenteísmo na empresa também gera custos, tá? Então, quando a gente tem um funcionário que falta, né, então aquela demanda que ele deveria fazer não vai ser feita, então quem é que vai fazer? Ou vai ficar parado quando não tiver nenhum substituto, ou então vai sobrecarregar os outros funcionários. Tá? E os acidentes de fato, aí também é muito preocupante, porque numa empresa onde ela tem trânsito de veículos, né, ou de empilhadeira, onde tem um funcionário que ele tem perda auditiva, ele não vai escutar, né, a sinalização sonora. Então, o que é que pode acontecer? Ele pode acabar sofrendo um acidente, né, em virtude dessa perda auditiva, dessa doença ocupacional que ele desenvolveu dentro do ambiente de trabalho. Então, ele vai estar lá transitando pela área e vai acabar ocasionando esse acidente, porque ele não consegue entender o que está lá descrito. Então, quais são os instrumentos de gestão, né, que a gente precisa ter? Primeiro, né, para eu conseguir gerir, para eu conseguir controlar e prevenir, né, a exposição dessas doenças, eu preciso garantir a sustentabilidade das operações. E como é que eu vou garantir isso? Né, reduzindo custos. E onde é que estão os custos principais que a gente já discutiu aqui? Os custos principais estão voltados a doenças ocupacionais e acidentes do trabalho, que precisa ser coordenado. Então, a empresa ela acha que eu preciso aumentar o preço do meu produto porque eu estou tendo muito custo. Será que, na verdade, não é melhor a gente reduzir esses custos, né, que estão havendo por causa de doenças de trabalho, né, causas trabalhistas, né, indenizações ou pagamento de insalubridade? É melhor a gente reduzir nesse âmbito aí, ao invés de aumentar o custo do produto. Porque é que pode acontecer? Aumentando o custo do produto, eu posso perder mercado lá na frente. Então, eu preciso reduzir aí. Evitar a criação de passíveis, né, passivos cíveis, sociais e trabalhistas. Então, evitando isso já é uma forma de reduzir custos. Então, é preciso que a empresa faça isso, tá? Então, não criar custos diferidos também, né? Então, que são custos diferentes? São custos tardios, né? Então, hoje eu acho que estou garantindo muito, né, botando meus funcionários no ambiente insalubre. O que é que vai acontecer? Lá na frente eu vou ter que pagar uma indenização a ele. Então, eu transferi o meu custo de hoje, que eu deveria investir em segurança, lá para frente. Então, Tatiana, a gente tem alguma pergunta? Temos sim, do Polo Carpina, Pernambuco, a aluna Silvéria. Caso o funcionário tenha perda de audição, ele pode ser aposentado ou será remanejado? Boa pergunta. O funcionário, hoje a Previdência, o que é que ela faz? Ela tenta ao máximo recolocar, né, inserir o funcionário no mercado de trabalho. Então, ele teve uma perda auditiva, dependendo do grau da perda auditiva, ele pode ser recolocado dentro da própria função, né? Ou então para um outro grupo, né, homogêneo de exposição, que sejam áreas diferentes. Se ele tem uma perda auditiva muito grave, né, onde ele não escuta mais nada, né, teve a perda auditiva total, não é parcial, é total, o que é que pode acontecer? Aquele funcionário ali, ele pode sim continuar na área de trabalho, só que ele vai ser considerado como um PNE. O que é um PNE? Né? Um portador de necessidades especiais. Então, ele vai começar a fazer parte de uma nova classificação. Então, ele vai ocupar uma nova vaga, não aquela vaga que ele ocupava anteriormente. E isso existem empresas que elas têm, né, por lei, que contratar algum funcionário que seja portador de necessidades especiais. Então, existem algumas empresas que elas colocam funcionários que têm perda auditiva, né? No caso da empresa que ele trabalha, vamos supor, por exemplo, que ele precise da audição dele, né? A atividade dele, a área que ele trabalha seja muito específica, então ele precisa da audição, o que é que vai acontecer? Ele vai ser aposentado sim, tá? Não tem como recolocar. Mais perguntas? Não temos mais dúvidas. Ok. Então, manter a força de trabalho, né, também são instrumentos de gestão, né, muito importante. Como manter a força de trabalho? É preciso trabalhar em equipe, ter liderança, né? Então, isso aí é tudo que o técnico de segurança precisa ter. Ele não pode, o técnico de segurança, ele tem que ser aquela pessoa em cima do muro. Ele não pode ser, puxar, né, para o lado do empregador,
nem também para o lado dos empregados. A gente precisa trabalhar nesse equilíbrio. Eu preciso, sim, beneficiar a empresa, mas eu também preciso pensar na segurança, na saúde dos meus colaboradores. Então, a gente precisa trabalhar nesse equilíbrio, né? Mantendo a força de trabalho. Impulsionar a produtividade. Né? Então, existem colegas meus que iniciaram agora, que falam, não, mas eu paro máquina, né, no ambiente, lá na minha empresa que eu trabalho, eu fecho o setor. Na verdade, não deve ser dessa forma. A gente tem que trabalhar em conjunto, tem que trabalhar em equipe, né, como a gente já falou aqui, manter força de trabalho. Então, eu preciso impulsionar a produção. Por quê? É a produção que paga o salário do técnico. Não é a parte de segurança que paga o salário do técnico. A gente produz sim. Eu gosto muito de frisar, né, lá na empresa em que eu trabalho, a gente fabrica rebolos, né, que são os discos, né, que vai no esmeril, né, na esmerilhadeira. Então, esses rebolos, né, então lá quando perguntam o que é que você faz? Eu faço rebolo. Então, qual é o meu segmento dentro da empresa? Meu segmento na fabricação de rebolo é cuidar da parte de segurança, saúde e meio ambiente da empresa. Então, na verdade, a atividade que eu desenvolvo é a fabricação de rebolos. Então, eu preciso que haja a produtividade, né? Mas, lógico, pensando também na segurança dos meus trabalhadores. Tá? E garantir a manutenção da saúde ao longo da vida profissional. Então, eu preciso pensar naquele tempo, né, de vida laborativa do funcionário, porque eu não posso deixar que ele seja descartável, né? Reciclar. Então, com 5 anos, eu preciso, sai esse e entra outro que esteja com a saúde em dia, para daqui a 5 anos eu também sair e entrar outro. Eu não posso pensar dessa forma. É preciso que eu mantenha meu funcionário por 20 e 30 anos, porque um funcionário que ele trabalha muitos anos, ele começa a ficar muito específico, então ele começa a ter um trabalho melhor. Então, vai garantir melhor produtividade, maior habilidade, agilidade e competência no trabalho. Então, é preciso que eu garanta a atividade profissional dele. Então, se eu tenho um funcionário que está há 10, 15, 20 anos comigo, é muito melhor do que aquele que entrou há 2, 3 meses. Então, é preciso que eu garanta a saúde dele, a integridade desse funcionário, para que ele continue comigo lá, sabendo que a gente está coordenando, está cuidando da segurança dele, para que ele volte para casa bem. Certo? Porque, afinal, nós, técnicos de segurança, temos muitos motivos, a gente já discutiu aqui, né? Muitos motivos razoáveis que possam fazer, sim, a gente conseguir reduzir a exposição ou reduzir esses acidentes que ocorrem, né, dentro dos ambientes de trabalho. Temos todas as ferramentas, a gente conhece as leis, conhece toda a parte de gestão, a gente estudou para isso. Né? Então, vocês vão passar aqui 1 ano e meio estudando só para sair daqui e saírem competentes, saírem profissionais formados, né, habilitados a desenvolver todo o trabalho na área de segurança do trabalho. Então, isso aconteceu comigo também e hoje eu estou no mercado. Então, é isso que a empresa exige de mim, competência para desenvolver o meu trabalho. A gente precisa ter competência. E sim, eu não posso levar a minha atividade como uma brincadeira. Eu não posso considerar, eu estou aqui e vou fazer de qualquer jeito. Não é assim, eu estou lidando com vidas. Né? Então, eu não sei por que vocês não perguntaram, né? Eu não sei se vocês já perguntaram a Maurício, mas assim, sempre todo mundo pergunta. O técnico de segurança, quando acontece um acidente, ele tem que responder civil e criminalmente? Sim e não. Né? Então, mas eu não vou responder vocês, vocês não estão fazendo pergunta, então eu não vou dizer, vou deixar vocês com dúvida aí. Né? Então, a gente também tem bons exemplos no mercado de trabalho. Então, a gente tem exemplos bons de empresas que investem em segurança, né? Muitas empresas que investem em segurança, e também a gente também tem muitos exemplos ruins, né? De empresas que não querem saber de segurança, que estão há 2, 3 dias sem acidente com afastamento, e se acontece um acidente, ela vai lá, encobre, abafa e deixa para lá, né? Então vamos tocar o barco para frente sem investir na área de segurança. Hoje a gente já viu, né, que existe uma lei que foi sancionada por Lula, onde as empresas que não investirem na medida de engenharia e controle, na prevenção dos riscos no ambiente de trabalho, elas vão ser punidas, né? Então vão ter que pagar. Então, quando começa a mexer no bolso, né, as coisas mudam. Mas o que é que está faltando? Né? Então, o que é que está faltando para que o mercado de trabalho, para que essa cultura de segurança aqui no Brasil, né, evolua, que ela cresça? O que é que está precisando? Estão precisando de metas, né? Então, porque as normas hoje elas estão muito ultrapassadas, né? As alterações que tem são nada, né? Então são mínimas. Quando a gente começa a estudar, a gente começa a perceber isso. Precisa de uma melhoria, porque hoje a norma europeia nos Estados Unidos, elas são muito mais avançadas do que a nossa, né? Precisa de decisão de quem? Da parte dos empregadores. É preciso que eles decidam que queiram fazer segurança. Ver segurança não como prioridade, né? Que eu acho que segurança não tem que ser prioridade para ninguém.
Prioridade é sempre produção. É produzir para a gente ter o dinheiro para pagar todos aqueles custos que a empresa tem. Né? Então, ver segurança como um valor. Né? O valor da organização, o valor, para mim, segurança é um valor, é aquela coisa que não inestimável, né? Que não se paga. Né? Segurança para mim está na veia, está, né? Tá no meu coração de verdade, porque eu faço o que eu gosto. E precisa ter uma gestão sistemática, né? Como? Não é fazer o controle hoje e deixar para lá. Então, eu preciso ter uma gestão sistemática onde eu sempre esteja visando toda essa parte de coordenação de segurança. Tá? Porque a força da mudança somos nós, técnicos de segurança, que a gente precisa ir lá no ambiente de trabalho